galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com as eleições de 2026 na ordem do dia e o Banco Master. E tem tempo que a gente tá tentando comentar e vem faltando tempo, né? Enfim, gente, vamos começar o nosso vídeo trazendo uma breve atualização sobre Bolsonaro pra gente falar do Lula, pra aí sim a gente conseguir falar do Flávio. O Estadão falou algumas coisas, trouxe alguns números sobre o Lula que eu acho que são relevantes, que mostram como a esquerda vem marchando realmente para o seu fim. Eu acho que depois que o Lula se for, realmente veremos aí, possivelmente até o fim do PT. O Flávio Bolsonaro até falou isso também na entrevista. E aí eu quero partir disso daí para mostrar umas coisinhas para vocês. Dar destaque a duas falas do Flávio que ele falou na entrevista ontem, que eu acho que são relevantes e que nos ajudam a entender não apenas o Brasil, ao que está diante de nós, entender até algumas discussões que infelizmente não acontecem na frequência que deveriam acontecer, discussões importantes que fazem parte do debate da direita nos Estados Unidos e na Europa. E aí eu quero trazer alguns exemplos da eleição portuguesa que ocorreu ontem, porque eu acho que vocês vão entender e vai ficar muito fácil de associar algumas coisas. Aí depois tem o Banco Master. Fé em Deus, hoje a gente fala. Aí comentamos sobre tudo, né? Inclusive até porque o dia de ontem foi um dia de recados. Lauro Jardim passou o dia ontem passando recado para o ministro do Supremo, em especial é o Toffoli, a autoridade da República, que ele não citou o nome, mas parece aí que tem gente aí com complicações, pelo menos nas mensagens trocadas lá no celular do Vorcaro. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar, vamos correr. É para tempo de a gente falar sobre o Banco Master hoje. Atualização rápida sobre Bolsonaro, como eu disse. Segundo a Veja, os novos sinais do Supremo sobre a possível prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Pelo andar das coisas no Supremo, o pedido de prisão domiciliar de Bolsonaro deve ser pautado nas próximas semanas na primeira turma. Nas próximas, né? Acho que não torturaram o suficiente. Ou talvez porque é carnaval, né? Estamos chegando a esse entendimento de que a turma seria o caminho, diz um ministro do Supremo. Se for pautado na turma ou não, sabe, isso não muda em nada no final do dia, porque é uma decisão que cabe a apenas uma pessoa. Se for colocado na turma, os membros da turma vão votar de acordo com a vontade do imperador brasileiro, né? Essa decisão, no entanto, cabe a Dom Pedro III. Divulgou na sexta um laudo da Polícia Federal de 52 páginas sobre o estado de saúde de Bolsonaro e a qualidade das instalações da Papulinha. No documento, os peritos confirmam as condições de saúde delicadas de Bolsonaro. A imprensa poderia ter dado um foco maior nisso daí, mas dizem que a estrutura no complexo penitenciário da Papulinha está preparada para atender o ex-mandatário, mais ou menos. Diz que precisa de otimizações, esse é o termo utilizado. Colegas de Moraes na corte têm dito nos bastidores que a corte corre o risco desnecessário ao manter Bolsonaro preso na penitenciária e com problemas de saúde ao conferir. Aí, imagine, né? O que é que significa o risco desnecessário? Qual o risco desnecessário para a corte? É matarem Bolsonaro? Ele morrer na cadeia? Por uma complicação? E sua saúde frágil? Num cenário que não existe nenhuma necessidade. Assim, é ridículo isso. Esses coleguinhas do Dom Pedro III são extremamente eloquentes quando os assuntos interessam a eles. Eles dão entrevistas, falam com a imprensa, né, soltam notas. Agora, em relação a Bolsonaro, vai ficar todo mundo caladinho. Todo mundo caladinho. Seguindo a regra do Estado Democrático de Direito. Mas enfim. Falando ainda um pouco de Bolsonaro, que essa matéria tem tudo a ver com Bolsonaro, por mais que o Estadão... Na verdade não é uma matéria, né? É o editorial do Estadão de hoje. Por mais que o Estadão não queira dar os créditos a Bolsonaro, eu acho que talvez uma das principais respostas para o problema que o PT enfrenta no Nordeste é Bolsonaro. Mas veja só, o PT envelheceu mal no Nordeste. O que é que o Estadão vem falar? Inclusive trouxe aí alguns números. As eleições de 2026 projetam-se como um desafio sem precedentes à hegemonia política que a esquerda, e o PT em particular, construiu ao longo de mais de 2 décadas no Nordeste.
Pesquisas de intenção de voto têm apontado vantagem de candidatos de centro-direita e direita em estados centrais para o projeto petista como Bahia, Maranhão e Ceará. Em outros, como Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, a situação tampouco é confortável para a esquerda. O cenário só é menos adverso hoje no Piauí e em Pernambuco. Mas essas exceções apenas reforçam que o mapa político da região não é um monolito. Um estudo do cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília, ajuda a dimensionar a magnitude dessa possível inflexão. Mantido o panorama sugerido pelas pesquisas mais recentes, assim, o que está hoje despontando nas pesquisas. Ele falou de Bahia, Maranhão e Ceará. Assim, Bahia, a Semineto vence, basicamente isso. Ceará, leva o Ciro Gomes, e por aí vai. Vamos supor que esses cenários se confirmam. A esquerda poderá registrar em 2026 o seu pior desempenho em eleições para governador do Nordeste desde a chegada do Lula em 2002. Aí ele traz um número. Segundo os dados apurados pelo professor Medeiros, em 2018, partidos do chamado campo progressista, a esquerda, governavam estados que concentravam cerca de 90% do eleitorado nordestino. Esse percentual caiu para 74% em 2022 e pode recuar para 23% nas eleições deste ano. Gente, sai de 90 para 74 em 4 anos é um número considerável, 16%. Sai de 74 para 23 é um absurdo. Caso isso se confirme, será um baque tanto para o PT e partidos aliados, que há tempos têm no Nordeste seu principal reduto eleitoral. E por que isso está acontecendo? Eu tenho a minha tese e o professor Medeiros tem a dele. Há múltiplas explicações para essa possível mudança do perfil político partidário dos governos estaduais da região. Como Medeiros disse ao Estadão, o voto nordestino tornou-se mais volátil, urbano e pragmática, mais sensível a questões como custo de vida, segurança pública, qualidade dos serviços públicos. Esse é um ponto crucial. É o fato que programas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, que durante muito tempo foram vitrines eleitorais mais reluzentes do lulopetismo, passaram a ser percebidos como políticas de Estado. A associação quase automática entre esses programas e Lula perdeu força. É lícito inferir que grande parte do eleitorado nordestino se sente segura de que essas políticas públicas seguirão vigentes independentemente de quem esteja no poder. Aí vamos voltar. A tese dele é essa. Não, o nordestino está agora mais urbano, urbanizado, pragmático. Os problemas no dia a dia. Os pontos que interferem na vida da população na hora de decidir o voto meio que são os mesmos há muito tempo. Aquele eleitor que não acompanha a política com mais frequência quer saber, cara, como é que anda a economia, segurança pública, habitação. Tá a mesma coisa. Na minha concepção, o que é que mudou nesses anos? Em primeiro lugar, a internet. Com a internet, as pessoas começaram a poder se informar minimamente sem a tutela do consórcio, sem precisar serem, sei lá, direcionadas pela Rede Globo, que no Nordeste eu acho que ainda é pior. Quer um exemplo? Nos anos 90, tinha a grande TV Manchete. Passava Cavaleiro do Zodíaco, dentre outras coisas. Na Bahia, em determinado ponto, a TV Manchete parou de funcionar e só funcionava para quem tinha TV parabólica. Antena parabólica. Em São Paulo, cara, tem uma TV. Fora aqui, na Bahia, lá em Feira de Santana, você tinha TV Subaé. É uma filial da Globo. Final da Globo, perfeito. Qualquer TV, a Globo funcionava bem. As outras, Bandeirantes, SBT, o que quer que seja, cara, tu tinha que botar Bombril na tomada e às vezes nem funcionava. Vocês lembram disso, né? Falando aqui agora, eu tô começando a me lembrar, né? É uma realidade tão distante da realidade de hoje. Hoje eu fico puto da vida quando o vídeo que eu tô assistindo, o filme, trava, sabe? E demora pra carregar. A imagem 4K perfeita, tu vê a cara toda papocada do ator. Rapaz, dos 80, às vezes a imagem ficava subindo assim, ficava aquele estática no meio. Olha como a coisa mudou. E a Globo sempre teve esse acesso. Então, o que a Globo falava era a lei. Agora não tem mais isso. Temos o celular, temos as redes sociais como um todo. E a gente sempre fala, né? Por isso que o regime quer censurar as redes sociais. Segundo ponto é que essa outra versão do Brasil, o Brasil real, ele começa a ganhar força, principalmente nas redes sociais, junto com o movimento que eu acho que ganha corpo mesmo ali a partir das jornadas de junho de 2013, que se personificam na figura de Bolsonaro, esse movimento antissistema,
e da própria figura de Bolsonaro. E você fala, pô, peraí, velho, o que tá acontecendo? Então, o Bolsonaro se elege ali em 2018 e durante esses 4 anos, cara, a coisa andou, por mais que fizeram e aconteceram para tentar atrapalhar, muita coisa aconteceu, muita informação foi à frente e uma prova disso em números, ainda que só caiu de, sei lá, 90 para 74, os estados governados, né, pela esquerda, porcentagem, né, de eleitores governando pela esquerda, em porcentagem, olhem o tamanho das bancadas da direita, em especial no Nordeste. Começaram a aparecer nomes. Eu não conhecia o Rodrigo Valadares. Sabe o Rodrigo? Que era lá o relator da anistia, na época que estava na CCJ. Aí você tem o André Fernandes, que sai de deputado estadual para deputado federal. Ele não era deputado federal. Agora chega em 2024, o André Fernandes quase se elege prefeito de Fortaleza. Então você vê que teve um avanço da direita, um avanço ideológico, e isso, em grande parte, por conta de Bolsonaro. Esses 4 anos. Incrível a força desse cara de fazer as pessoas acompanharem a política. E, cara, como é que a gente pode sair agora de 74 para 23? Aqui é outra tese minha. O que é que eu penso, né? Você pega até essa história do Bolsa Família para aplicar para minha tese. O tempo passou e ficava naquela... Isso em 2014 já rolava. Olha, se o Aécio vencer a Dilma, vai acabar o Bolsa Família, sabe? Aquelas maluquices que os petistas vendiam e que o povão acabava acreditando. Veio o Bolsonaro. Não acabou o Bolsa Família. Pelo contrário, subiu para R$600. Sabe? Os programas de auxílio, eles não acabaram. E o povo fica assim, né? Pô, isso foi um baque muito grande. Aí quando você vem agora na era Lula... Vem a segunda parte, que agora que tem internet, que as pessoas realmente acompanham, que a memória tá um pouquinho menos pior, porque o brasileiro ainda deixa a desejar, ele começa a ver e fala, caraca, bicho, a imagem que eu tinha do Lula não condiz com a realidade. Eu pensava no Lula, no pai dos pobres e tudo mais, e pipipi, popopó, e o Lula assumiu o governo só para aumentar imposto. Aumentar imposto, o país só piora. Estão roubando aí dos velhinhos, o CPMI do INSS, estão roubando aí do povo como um todo, crise generalizada no regime, né? É o caso do Banco Master. Então tem esse outro ponto, né? Porque o pessoal às vezes cria umas memórias afetivas e não fazem a mínima ideia porque eles apoiam, deixam de apoiar fulano, ciclano, beltrano. Não, Lula. Que Lula, irmão? Que Lula? Tá maluco, é? Tem gente que tem a imagem do Lula romantizada de uma época que eles não acompanhavam só o que passava na Rede Globo. Não, porque o Lula... Que mano é Lula? Surfou o ciclo da commodities, aí o Brasil como um todo deu uma melhorada. Aí o povo acha não, que foi o Lula. Então o pessoal caiu na real 2 vezes. A primeira, com o Bolsonaro. Inclusive, cara, esses programas são programas de Estado, não é de governo de plantão. E agora que o Lula volta, que tem internet, pode se informar, fala, caraca, bicho, nós tínhamos uma imagem falsa do Lula. Mas a explicação mais relevante talvez esteja na dificuldade crônica da esquerda em oferecer respostas aos problemas que hoje mais afligem os cidadãos. Segurança pública é o exemplo mais eloquente. A esquerda não consegue entregar resposta para nada. Qual é a resposta? Eu queria realmente, olha, pensando de forma muito honesta, eu não sei o que a esquerda lulopetista consegue entregar, sabe, de resposta para os problemas. Eu realmente não sei. Não sei se eu tenho muita birra, mas eu realmente não sei. Eu queria poder apontar, não, isso aqui o Lula mandou bem, entregou uma resposta para a sociedade. A Vale Gás. Não, as coisas tão caras, deu um Vale Gás, mas... enfim, vamos botar o Vale Gás. Parabéns, Lula, Vale Gás. Eu não consigo pensar em nada que o Lula fez, sabe? 2 grandes estados governados pelo PT, né, a Bahia e o Ceará, são os exemplos mais bem acabados do fracasso da esquerda no campo da segurança pública. Aí diz, né, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que em 2024 a Bahia registrou 40,6 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto o Ceará alcançou 37,5. Ambos só ficaram atrás do Amapá como os estados mais violentos do país. São números impossíveis de fazer frente ao discurso da direita nessa seara, que pode até não se materializar em boas políticas públicas, mas que, no concerne ao apelo eleitoral, funciona como a garantia de que providências duras serão tomadas. Naturalmente, nada disso autoriza
predições categóricas. A política brasileira é volátil e o próprio lulopetismo ainda dispõe de um ativo poderoso, que é a figura do Lula, incumbente cuja presença física em campanhas estaduais continua sendo decisiva para viabilizar candidaturas. Mas o fato de depender cada vez mais desse recurso revela fragilidade, não força. Precisar do Lula já no crepúsculo de sua vida, irmão, é porque vocês já estão no limite. Quando o Lula se for, acabou. O carisma de Lula por si só não basta ante a cobrança de respostas concretas do próprio presidente às demandas de um eleitorado que mudou e ele parece não ter se dado conta. O Nordeste continua plural e politicamente relevante. Justamente por isso não é e talvez nunca tenha sido propriedade de um partido ou de um campo político. Se a esquerda perder espaço na região, não será por guinada ideológica dos nordestinos, mas pela incapacidade da esquerda de compreender que o eleitor de 2026 exige mais do que memória afetiva e programas sociais já consolidados. Enfim, não será por uma guinada. Também será por uma guinada. Não é uma questão que só tem um único fator. Se a esquerda perder, pode ser por falta de capacidade de entregar respostas, resultados, mas também por uma guinada ideológica. A direita segue crescendo no Brasil. Isso é inquestionável. Assim como também é inquestionável que o Lula não é o figurão que um dia ele já foi. Falamos algumas coisas sobre isso ontem. E aí o Edinho e depois a Anitta também comentam sobre essa questão do Lula. O Edinho fala o seguinte, né? Só na semana passada já tivemos notícias do Lula se abrindo para o PP, que foram aquelas notícias sobre Ciro Gomes, para o PSD e agora para o MDB. Está rifando o Alckmin em público para tentar ganhar um tempinho de TV. Vai entregar Minas pro Kassab, né, lançando o Pacheco. Eu não sei se isso vai rolar. E ainda tem animal metido na lista, dizendo que Lula adorou a candidatura do Flávio, que ele não tem a menor chance de vencer, que tá tudo perdido se não dermos a chave do bolsonarismo para a turma do Trade T, porque sem eles o Flávio não faz nem cócegas. Eu aprendi com meu pai a ver o que o homem faz, não o que o homem fala. Se o Lula está disposto a entregar até a alma para o Centrão para esvaziar a campanha do Flávio, pouco me importa o que os correligionários dele na Faria Lima e na direita gritam aqui na internet. A candidatura do Flávio não só é viável e nem é a mais possível, mas é o fator número 1 das movimentações políticas de Brasília hoje. Em todas as falas do Lula em relação ao Alckmin, ele deixava claro que era um baita vice, que estariam juntos em 2026. O Lula só coloca a candidatura do Alckmin em xeque diante do lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro. O Lula só se engraça por MDB com o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro. O Lula só procura Ciro Nogueira com o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro. A Anitta vem na mesma linha. Ela coloca a nota que a gente comentou ontem, né? Lula procura partidos do Centrão e quer vice do MDB para isolar Flávio Bolsonaro. E ela fala, a maior prova de que Lula está com medo de Flávio é uma regra básica de comunicação eleitoral. Ninguém nomeia adversário irrelevante. E a Anitta trabalha com marketing político. Lula não cita o Flávio, não polemiza com o Flávio e não o enfrenta publicamente em suas manifestações, justamente para não consolidá-lo como o principal polo de oposição. O projeto do PT é outro, é fragmentar o campo adversário. Quando não existe um opositor claro, o voto antipetista se espalha entre várias opções e isso é exatamente o que interessa ao Lula. Ele não quer enfrentar um adversário forte, ele quer vencer um campo pulverizado. Por isso, toda candidatura lançada fora do eixo Flávio Bolsonaro, na prática, sem piadas, sem chateação, cara, na prática, em termos práticos, ajuda o Lula. Favorece o Lula. Gostem ou não os envolvidos. Não é sobre a intenção, eu estou lançando minha candidatura para safadear com o Flávio para dar Lula. Não, cara, não é a tua intenção. É o fato real, é a política como ela é. A pergunta incômoda é simples. Quantos desses movimentos nasceram por ingenuidade política e quantos nasceram em conversa, combinação ou alinhamento com o sistema?
No fim, cada um escolhe no que acreditar, na leitura fria da realidade política ou nas narrativas confortáveis que circulam em bolhas digitais, repetidas por comentaristas, influenciadores e formadores de opinião que preferem simplificar o jogo a encarar o tabuleiro como ele é. A política, como sempre, não premia quem grita mais, premia quem entende o tabuleiro. Aí, sob a pulverização das candidaturas, o senhor Gilberto Kassab estava lá lacrando na Bandeirantes, falando que a candidatura dele é a mais viável. É, super viável. Super. Escute só. Flávio Bolsonaro, ela é uma candidatura mais da direita, portanto com uma dificuldade maior de caminhar para o centro no segundo turno. Os nossos candidatos, eles têm um perfil mais de representar o centro, portanto vão dar ao Lula mais dificuldade de avançar no centro. Então eu acredito que nós somos muito mais competitivos no segundo turno do que o Flávio. Quer dizer, o Lula avançaria sobre o centro com mais facilidade, tendo o Flávio como adversário. Exatamente. Ou se o Lula tropeçar, o centro vai ficar, né, um pouquinho dividido. É, mano, uma coisa dessa. Todos os números mostram o contrário. O centro. Sabe o que me dana? Sabe de verdade o que me dana? Ninguém questiona o que é o centro. Ninguém questiona. O que é o centro, gente? O que são políticas do centro? O que são políticas públicas do centro? O que é a agenda ideológica do centro? Eles usam, assim... É um discurso puramente emotivo. Porque quando as pessoas escutam centro, elas pensam em centrada, equilíbrio. Nem muito pro lado, nem muito pro outro, sabe? E o ser humano tem essa empáfia, às vezes arrogante, de achar que não, eu sou melhor porque eu estou acima do bem e do mal. É um discurso idiota. E ninguém pergunta assim, cara, vem cá, bicho, o que é o centro? Que centro que você é, sabe? É um papo furado numa sociedade que o povo tá cada vez mais cansado de ouvir esse discurso sem sal, sem açúcar. O povo quer é tiro, porrada e bomba. Dos dois lados, que tá todo mundo por aqui. Aí vem o outro, do centro, centrão, Ciro Nogueira. PP pode apoiar o Flávio. Pode, né, Ciro? Pode, não é uma certeza, pode. Tem chances do PP apoiar o Flávio, só depende dele. Esse Ciro, questionado se teria alguma condição em troca do apoio, né? Ele respondeu que o filho 02 do presidente tem de fazer uma campanha voltada para unificar o Brasil. Bom, o Flávio ele deixou isso bem claro na entrevista, quem assistiu viu. Ele tem que parar de querer falar só para a bolha dele. O que é falar só para a bolha, Ciro? Quero ter um discurso que nos leve a ganhar a eleição. Não pode ser um discurso só para falar para a extrema-direita, né? Então, você chamando o Flávio de um extremista. E para isso ele precisa falar de segurança, que ele fala o tempo inteiro, diminuição de impostos. O mantra do Flávio vem sendo o tesouraço, preço dos alimentos, idem. Flávio, inclusive, está falando de soberania alimentar, o que diga respeito ao dia a dia das pessoas, não pautas ideológicas. É basicamente o que o Flávio está falando o tempo inteiro, sem parar. Então, ver o Ciro Nogueira repetir uma coisa que todos estão vendo, só mostra que ele é um cara safado, é um cara desonesto. Ciro Nogueira realmente é desonesto, sem caráter. Aí, enquanto ele fala isso em público, no on, para o Poder 360, colocou o microfone na boca dele, ali a aspas que ele falou, aí saem os bastidores. O que acontece em off? O pacto de não agressão entre Lula e Ciro Nogueira. A trégua selada do fim do ano passado entre Lula e Ciro, uma espécie de pacto de não agressão que interessa aos dois, que já foram aliados, já estava subentendida para quem acompanha as postagens do Ciro Nogueira nas redes sociais. Ciro, antes muito cáustico em relação ao Lula, não posta nada sobre o presidente desde meados de novembro. E o Ciro direto dava porrada no Lula, que tá ruim, que a direita vai marchar unida. O Ciro Nogueira insistia que a direita é marchar unida, que a direita é marchar unida, que o grande problema do Brasil era o Lula. E agora ele tá no pode. Não pode. Pode ser, não sei. Tô vendo aí. Ele precisa marchar pro centro. Ciro Nogueira.
Vocês lembram do Rony, nosso político do PL, que recebeu uma proposta, né, para falar umas coisinhas ali do escândalo do Banco Master, e ele não apenas se negou a falar como revelou e gerou aquela treta dos influenciadores do Master? Pois bem, o mesmo Rony que botou a boca no trombone fez ontem um breve tweet que é fácil de entender porque não tem ninguém na rede social criticando o Rony. Não tem ninguém criticando o Rony. Não tem ninguém falando que o Rony tá, sabe, tá atrapalhando, tá de gracinha. Não, tá todo mundo batendo pau pra ele. Falou o seguinte, ó: aqui no Rio Grande do Sul não estarei na campanha do Flávio no primeiro turno. Eu estou em campanha desde já. E para isso precisamos de união da direita, atrair outros espectros políticos para um projeto de Brasil que está além de indivíduos. Nosso adversário é Lula, é a esquerda. Pronto. Eu não sei para quem ele mandou essa indireta, né? Que já estará com o Flávio desde o primeiro turno. Pelo visto, o Rony é uma pessoa inconsequente. Porque por mais que o Rony fale para muitas pessoas, ele não quer se reunir com o Flávio, fazer reunião com o Flávio para ver como que ele vai apoiar, né? Porque ele não pode se comprometer. Ah, meu Deus, que coisa, viu? Parabéns, Rony, por esse tipo de postura. Para você, Mário Frias, Marcos Polon e tantos outros, né? Que, curiosamente, não estão sendo cobrados nas redes sociais. É incrível. Todos os políticos que verdadeiramente estão apoiando o Flávio Bolsonaro não estão sendo cobrados. É incrível isso. Parece que tem um padrão, né? Parece que tem um padrão. Os ataques nas redes sociais, né, seguem um padrão. Aí, falando desses ataques, Flávio compartilhou, né, a entrevista também e falou o seguinte: tive o prazer de bater um papo com o Arthur e o Kim sobre o futuro do país, conversamos sobre o caminho da prosperidade e o que fazer para salvar o Brasil das mãos do Lula e do PT. Aí um perfil chamado Berg, que eu já saco de verões passados, falou o seguinte, ó: quem anda com esse tipo de gente não merece apoio. Não é papai o Flávio, papai o Lula. Como assim? Não pode. Só vou votar se não der entrevista. Não pode falar. Aí eu coloquei 3 prints ali embaixo do back, eu vou dar zoom. Aí eu falei assim, né? Vive pra atacar o Bolsonaro e quer fingir que não vai respeitar o Flávio pela entrevista do Quinto Elemento. É sempre o mesmo padrão. Finge pedir união da direita enquanto quer destruir Bolsonaro. Agora pesquisa lá no perfil dele pra ver quem que ele idolatra. Vê se o Berg ama de paixão algum deputado federal. Vê lá. Mas essa é a postagem, ó. Quem anda com esse tipo de gente não merece apoio. Será que o Berg realmente tem algum interesse em apoiar o Flávio? Eu só peguei postagens nas últimas, sei lá, 72 horas. O Rafael Lima do Ideias Radicais compartilha, né? Ciro Nogueira encontrou com Lula. Aí ali o Berg, ó: inicialmente esse era o plano, mas o frouxo do Bolsonaro entrou no poder e gente como Ciro Nogueira hoje é chamado de direita. Alguém chama Ciro Nogueira de direita, gente? Algum de vocês chama? Algum de vocês gostam do Ciro Nogueira? O frouxo do Bolsonaro. Esse aí é o cara que agora... Ele agora não vai para mais... Porque agora o Flávio dá entrevista, né? Pô, pra mim, pô, não pode. É um padrão, sabe? Essas pessoas que ficam na internet falando, tem que unir a direita, tem que unir a direita. Não é que eles querem unir a direita. Esse papo de unir a direita, ele só aparece quando algum político fez uma cagada. Eu nunca vi, sabe? Sei lá, eu nunca vi o Mário Frias falando de unir a direita. Ele pedindo. Sabe? Ele nunca fez, não vi ele fazendo nada pra ser criticado ao ponto de opinião na direita. Felipe Barros também eu não vi. Marcos Polon também não vi. Agora tem uns engraçadinhos que às vezes aprontam, né? Aí eles, pra baixar a temperatura, vamos unir a direita, para de falar de mim. Outra postagem aqui, né? Ninguém respeita quem não se respeita. Lula disse que jamais trocaria dignidade pela liberdade. Lembrando que recusou acordão por domiciliar com tornozeleira. Essa senhorita aqui, ela odeia o Bolsonaro também, né? É uma maledicência sem igual. Tentou se eleger política, não conseguiu. E aí, desde então, desde 2022, desde o final de 2021 mais ou menos, se aproximou da turma dos Weintraub e virou uma crítica aberta do bolsonarismo. Ele tá ali, ó. O cachaceiro dando aula pro frouxo. Dando aula, né?
Um cara que realmente foi preso, pelos motivos que foi, tá dando aula pro inocente que tá sendo torturado. E só a última, né? O professor Olavo era psicopata, então? Pode escrever o textão que for. Bolsonaro poupou os seus inimigos para perseguir os aliados. Você conhece, gente, algum aliado de Bolsonaro que foi perseguido por ele? Quem foi? Vocês podiam me explicar? Essas são as pessoas que estão na internet falando. Ai, estão dividindo a direita, mãe de união. Não é mãe de união. Eles estão tentando destruir. Eles estão tentando calar quem critica os ídolos da direita. Você não pode falar dos ídolos da direita. Enquanto isso, eles querem destruir a direita. Só um exemplo aqui de tantos, né? Acho que vale a pena mostrar para as pessoas. Porque tem gente que às vezes não presta atenção no que está acontecendo. Mas vamos lá. Vamos falar duas coisinhas sobre a entrevista. Quero dar destaque a duas coisas. Essa daqui só para introduzir duas notas e a outra mesmo eu vou dar um play em parte do áudio. A legenda que a Luli colocou, obrigado Luli pela legenda, já está mais do que o suficiente para mim. Em determinado ponto da entrevista, o Flávio disse: para compor o governo, vamos precisar de pessoas técnicas, assim como no governo Bolsonaro. Se falar só isso, não iria me empolgar tanto. Só que aí veio o mas. Tem um a mais. Mas, ao mesmo tempo que entenda a política. Isso pode parecer bobagem, mas ouvir isso da boca do Flávio, junto com outras coisas que eu ando escutando, junto com outros trechos que eu quero mostrar para vocês, me animam bastante. E trazem uma maturidade. O Flávio repetiu por diversas vezes que o governo Bolsonaro acabou sendo uma escola. Porque você vê muita coisa acontecer e a gente fala, técnico. Eu até entendo as críticas que são feitas ao Haddad, e eu abraço as críticas, eu jogo pra cima, não tô nem aí. Mas quando você para e pensa, o Haddad, ele recebe aí, né, todas as pechas justas, porque ele está à frente do Ministério da Fazenda. Só que o Haddad, ele é o chefe, tudo que tá acontecendo só acontece porque ele deixa, óbvio que ele deixa, ele assina tudo, ele é o ministro. Só que não é ele o formulador. O grande formulador dos programas de impostos do Lula para taxar o povo, na maior parte do tempo, são seus técnicos, seus secretários. O Galípolo era um dos secretários do Haddad. O Guilherme Mello agora vai para o Banco Central, é outro secretário do Haddad. O Rafael, é um sobrenome meio francês. Qual é o nome do cara? Putz, esqueci o nome do cara agora. É um cara que tem um sobrenome meio francês. Eu já falei em vídeo. Rafael. Acho que é Rafael o primeiro nome dele. Começar a letra B. Enfim, ele era o cara das políticas públicas na área de economia voltadas para a agenda verde. Tudo que o Lula fez aí passava por aquele cara. Aí teve outro que ajudava a construir o programa de não industrialização, que em parceria também com o Ministério do Alckmin. Toda essa turminha do mal é debaixo da alçada do Haddad. O Haddad não tá lá, né? E o Lula não colocou o Haddad porque o Haddad, né? Porque não, se Haddad fosse um cara técnico, a coisa seria melhor. Gente, o Galípolo é um cara técnico. O Galípolo é formado. O Galípolo já trabalhou em banco antes de chegar no governo, não é? O Galípolo já foi banqueiro. É um cara técnico. Ele tem lá sua expertise técnica. Agora, a visão de mundo dele e a técnica dele não diz nada porque não existe uma verdade. A gente tá lidando aqui com a física, com a matemática, que não é matemática, que 2 mais 2 é 4, não. É isso. Tem um que vai apresentar um plano, um projeto econômico que tem um viés ideológico. O outro tem um plano, um viés ideológico. Outro viés também tem um viés ideológico. Então, assim, a questão política, ela vai determinar algumas coisas. Para onde as coisas vão, para onde as coisas vão deixar de ir. A técnica, comando figurino, seguir burocracia, números, matemáticas, cara, esquerda, direita, centro, para cima e para baixo, todo mundo tem. Então, quando o Flávio fala, cara, tem que entender de política, obviamente ele também está falando que não é só os trâmites burocráticos, como funciona, Congresso, Parlamento, pipipi, popopô, mas tem uma dimensão do projeto que está por trás das coisas que está acontecendo. Não é difícil de inferir isso pelo que ele fala ao longo do tempo e pelo que o que foi, obviamente, né, o governo Bolsonaro. E aí, trazendo a questão do Haddad de novo, tá meio perdido na minha explicação, o Lula colocou o Haddad também por quê? Porque ele é político pra valer. Tu viu algum problema, algum pepino da Fazenda que estourou e o Haddad não veio a público dar a cara, a tapa?
ser sei lá, um zagueiro do Lula. Esse é o papel dos ministros. Porque ministro vai e vem. Tanto faz. É pra trocar à vontade. Vai ter desgaste? Vai. É crise? É. É vai e vem. A única coisa que não vai trocar ao longo do governo, em 4 anos, é o presidente e o vice, porque foram eleitos pelo povo. O resto, até, sei lá, o Lula aí tá com a Janja, o Lula não pode se separar da Janja se quiser, então, nem primeira-dama é garantia. É só o presidente e o vice. Presidente e o vice. Então, ter esse olhar e entender, eu gostei muito de ouvir isso da boca do Flávio. Gostei. Não só a técnica, mas cara, a gente tem que entender também essa componente política, a gente não pode deixar ela de lado. Não pode ficar só na técnica. Aí, diante disso, o Will Gadelha publicou mais uma nota daquelas, e são os mesmos nomes. A turma tá repetindo isso sem nenhum lastro, sem nenhuma fala do Flávio Bolsonaro nessa direção. Os 2 nomes cotados para ministro da Fazenda, Flávio Bolsonaro. Os mesmos nomes que a turminha do Trade T nas redes sociais estão insistindo. Um deles, para ser ministro da Fazenda, Roberto Campos Neto. O cara que fez lobby contra a Magnitsky, que atrapalhou, que jogou contra. Eu acho improvável, viu? Acho muito improvável. O outro nome é o Mansueto, ex-secretário do Tesouro no governo Temer e atual economista-chefe do BTG. Será mesmo, velho? Eu acho improvável, viu? Ainda coloca, né, que outros aliados citam como opção Montesano. Mas seria mais cotado para assumir o Banco Central. Flávio tem sido aconselhado a anunciar logo seu futuro ministro da Fazenda. O senador, porém, resiste, o que é visto por parte da Faria Lima como uma dificuldade de Flávio em atrair nomes relevantes para a sua pré-candidatura. Aí aqui eu vou falar um negócio. Se vocês quiserem acreditar em mim ou não, tanto faz. Um dos motivos que Flávio não vai indicar tão cedo um ministro da Fazenda é que a partir do momento que o Flávio indicar o ministro da Fazenda, a Faria Lima já tem para quem se queixar e pedir compromissos, o ministro da Fazenda. Até então, a Faria Lima, se ela quiser conversar sobre as suas demandas, ela vai ter que falar diretamente com o Flávio. E isso gera agenda, isso gera, né, mídia. Falem mal, mas falem de mim, eventos, encontros. E o Flávio precisa disso, né? E o Flávio sabe, a partir do momento que eu falar é isso daqui, ninguém me chama mais pra nada. Vai chamar meu possível ministro, só vai querer falar com ele. Vou tentar transformá-lo em uma figura maior e mais importante que o presidente da República, porque o que o povo quer é direcionar as políticas públicas. Tem nada a ver disso daqui. Nada a ver. Nada a ver. Mas vamos voltar. Antes de falar do outro trecho da entrevista, tem tudo a ver com essa fala do Renato aqui. Onde estavam Roberto Campos Neto, Gustavo Montesano, Paulo Guedes, Mansueto, né? Nesses últimos anos. Eu não me lembro de um único pronunciamento público em defesa de Bolsonaro. Vocês lembram? Gente, toda a tortura que Bolsonaro está sofrendo, vocês lembram de algum deles falando alguma coisa? Não me lembro de vê-los atuando no mercado financeiro para buscar apoio a Magnitsky. Pelo contrário, o que se viu foi lobby, liderado por essas figuras, contra qualquer iniciativa vinda dos Estados Unidos. Agora surge um boato de indicação. Convenientemente, uma especulação de mercado que parte do próprio BTG e do entorno do Esteves, os mesmos que há anos tentam sequestrar a agenda econômica do país. Quando a família mais precisou, todos viraram as costas. Nenhum oi foi enviado. E essa matéria, nem para ser um pouquinho mais verossímil, eu falo, não, o Adolfo Saxida também é cotado. Porque o Adolfo Saxida, para mim, já foi elogiado aí por pessoas do entorno do Bolsonaro. Não, nem isso. Vamos para com a barriga. Mas vamos lá. Esse daqui eu quero dar play num trecho. E até falado que eu acho muito difícil algum desses nomes, pelo que o Flávio está falando aqui, assumam a Fazenda. Porque eu acho que destoam do próprio tom do discurso do Flávio. Olha o que o Flávio falou aqui. De ouvir só um minuto e pouco dessa fala. Percebendo uma boa vontade, ou assim, uma vontade do setor empresarial de participar desse pacto social, a união dos CNPJs em prol do país, em prol do desenvolvimento real da nação, ou ainda é um assunto que não está tão presente nas rodas de conversa, mas você vai pretender chamar pessoas para perto, debater e colocar na ordem do dia? Não, que é óbvio que é fundamental que os empresários, né, que os empreendedores, quem gera emprego no país, dentro do país e
e também que enfim, fazem a nossa balança comercial ser positiva na relação de importação e exportação, eles têm que participar desse processo diretamente, ativamente. Eu ouço muito eles, eu sou também empresário, eu sou advogado, né, além de político, então eu tenho a plena convicção que esse é um projeto que tem que ser construído junto, que eu estou ouvindo de todos eles praticamente, é isso, porque o que é que está unindo todo mundo? É assim, a consciência de que o Brasil não aguenta mais 4 anos de Lula. Você vê, quem é o principal ministro da economia do Paraguai? É o Fernando Haddad, tá aqui no Brasil, que o cara aumenta tanta tributação aqui no nosso país, e ele tem carta branca para o tempo inteiro querer taxar todo mundo, e que acaba afastando esses grandes conglomerados empresariais para outros países, como está acontecendo no Paraguai. Então o presidente do Paraguai, o Penha, deve estar muito feliz com o Haddad aqui no Brasil, e a gente aqui no Brasil pagando o preço. Você falou uma coisa interessante, Kim, que eu tenho uma visão diferente do que algumas pessoas do nosso governo tinham, por exemplo, com relação à Petrobras. Você tocou num ponto-chave, óbvio que as estatais têm que dar superávit, não tem que dar lucro, né, na linguajar mais popular, mas tem que ter essa preocupação com a parte social. Por que o presidente Bolsonaro pôde... Mas tem que ter essa preocupação com o social. Esse vídeo tá acelerado, não foi eu que acelerei não. Deixa eu até voltar aqui e botar mais devagar. Ó. Botar aqui um pouquinho. Interessante, Kim, que eu tenho uma visão diferente do que algumas pessoas do nosso governo tinham, por exemplo, com relação à Petrobras. Você tocou num ponto-chave, que é óbvio que as estatais têm que dar superávit, não tem que dar lucro, né, na linguajar mais popular, mas tem que ter essa preocupação com a parte social. O Flávio falou isso mais de uma vez ao longo da gravação. Eu falei com ele também um pouquinho no pós-gravação. E além de falar isso, ainda teve um determinado momento que o Flávio falou que assim, bicho, ele deixa claro o tempo todo que a iniciativa privada tem um papel crucial. É o início da fala, né? Eu falo, pô, e aí vai ter um pacto social pra gente trabalhar em prol do Brasil? Existe esse entendimento que não é só cada um por si, né? Cada CNPJ por si, mas tem que ter uma união dos CNPJs em prol do país, entender? Cara, a gente tem que nos fortalecer, a indústria nacional como um todo, a indústria, o comércio, os setores produtivos como um todo. E além disso, em determinado momento, eu falava, cara, o Estado também tem um papel de indutor. E tem, né? Ele fala, cara, liberar crédito específico para determinado tipo de coisa. Gente, olha só, o governo sempre terá algumas linhas de crédito. Sempre terá. Não vai desaparecer. Como o governo utiliza isso, aí que são os 500. O Lula vai usar para os amigos do rei. Um governo compromissado com o país vai disponibilizar o que já existe de uma maneira que realmente vai para ajudar a tirar o pé do buraco. Fortalecer o setor produtivo. Olha, por exemplo, o Plano Safra. Você acha que o Plano Safra é o quê? O Plano Safra é um programa de crédito do governo subsidiado para fortalecer o agro. Tu acha que é o que cai do céu? Foi esse dinheiro? Veio de onde? O plano foi esse, desde o início. E eu acho que qualquer um desses programas, eles devem sempre ser reanalisados para ver até onde precisa de qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de incentivo, ver se as regras, os critérios realmente estão sendo bem empregados e realmente está chegando no final da linha ou não. Mas colocar, assim, é surreal não conseguir compreender isso. O Flávio demonstra ter essa visão, e acho que seria a visão de centro, né? Não é o Estado máximo gigantesco, comunista, e o Estado vai resolver tudo sozinho. Não. E nem aquele que é muito fácil falar, não, vou aqui lavar as mãos, vou só colocar agências reguladoras, vou colocar CVM, vou fingir que existe uma regulação, quando na verdade o Estado só serve para garantir os benefícios da iniciativa privada. Eu falo, não, também nesse caminho, né, dos liberais malucos. É no meio de campo. Estou no meio de campo. E essa visão do Flávio, para mim, que é uma visão muito mais madura, foi curioso que quando ele falou isso, ele até... Você vê, eu não vou dar play aqui no vídeo, né? Mas ele deu uma relaxada assim na cadeira e falou, tem uma visão meio diferente, né? O cara fala até com medo. O cara fala medo, por quê? Porque na direita hoje você não tem liberdade para pensar diferente, né? Você pensa diferente, a galera te persegue. E quem te persegue te acusa de ser perseguidor. Você tem que pensar como conservador nos costumes, liberal na economia. E para falar um pouco disso e acho que ficar um pouco mais claro, vamos trazer aqui um exemplo rápido do que aconteceu em Portugal ontem. A direita perdeu. A direita em Portugal perdeu. Ontem perdeu. Pô, perdeu feio também, viu? Hoje a eleição em Portugal. Ventura conseguiu um marco histórico. Chegando ao segundo turno. Não acontecia, sei lá, 40 anos no segundo turno.
e alcançando uma sólida base, né, de 30% dos votos. Pode chegar à presidência? Depende dos liberais. Vamos esperar o resultado das urnas e vermos quem que os liberais vão apoiar lá em Portugal. O que é que aconteceu? Tu já sabe, né? A Ventura perdeu. Portugal elege Antônio Seguro como novo presidente. André Ventura teve ainda 34% dos votos contra 66%. Votação histórica. Enfim, novamente o esquerdista. Não interfere muito porque é presidente. O presidente lá é bem simbólico, sabe? O que importa mesmo é o primeiro-ministro. Mas seria importante, né? Mas enfim, acho que o Ventura se consolida 34% dos votos, está no segundo turno, tem mais votos que os liberais. Eu acho que Portugal mostra para que lado a direita vai caminhar. Aí veja só. Socialista Antônio José Seguro vence eleições presidenciais em Portugal contra a ultradireita. Antes que a campanha fosse praticamente interrompida pelas tempestades, algumas figuras conservadoras do país ibérico demonstraram uma rara unidade ao declarar seu apoio ao socialista Seguro, na tentativa de impedir a possibilidade de um presidente de ultradireita. Mas eu pergunto para vocês, será que foram figuras conservadoras ou foram figuras liberais? A imprensa brasileira é uma desgraça, né? Vocês sabem disso. Infelizmente, o Estadão ainda não foi fechado. Vamos olhar algumas páginas dos jornais portugueses. Quem são os sociais-democratas e liberais que apoiam Seguro? Opa! Não são conservadores? São liberais e sociais-democratas? Nossa! Quem poderia imaginar, hein? Da esquerda à direita, são vários os apoios que concentram no candidato socialista para a segunda volta das eleições presidenciais. Um dos exemplos foi o Cristóvão Norte do PSD. Optar pela moderação é optar pela sensatez. Parece até Ciro Nogueira falando. É registrar os extremos que corroem o tecido social e minam as instituições. Extremo. Você votou no socialista. Ele não é extremista, é só o André Ventura. Escolher um estilo de exercício do cargo que privilegia o diálogo sobre o monólogo, o argumento sobre o insulto e a busca de consenso sobre a imposição de vontades. O antigo deputado do PSD, que apoiou Luiz Marques Mendes na primeira volta, no primeiro turno, sublinhou: não sou socialista, nunca serei, mas rejeito contribuir para uma sociedade cujo combustível seja intolerância e ressentimento. Não sou de esquerda, nunca serei, mas vou votar na esquerda, vou votar no socialista. Os políticos e comentadores de direita que já se posicionaram com Seguro. Opa, mais uma matéria que não cita conservadores. São autarcas, deputados, dirigentes históricos do PSD, a CDS e IL. IL é Iniciativa Liberal. E já anunciaram o voto no candidato apoiado pela esquerda. Mais de uma dezena de personalidades de direita ao lado de Seguro na segunda volta, no segundo turno. Aí tá ali, ó. 1/3 dos deputados da IL, históricos do PSD e figuras de peso ligados ao CDS. A lista de apoiantes de direita de Antônio José Seguro continua a crescer, apesar das candidaturas deste lado do espectro de político terem recusado recomendar voto socialista. Lavar as mãos. E no Brasil, o que é que vem a turminha fazer? Não. Primeiro turno, eu vou focar no meu estado. Não, Flávio, que se lasque. Esse cara aqui, ele é membro da bancada do Parlamento Europeu dos socialistas e democratas, né? Se você, não sei nem para que botar isso, porque todo socialista é um democrata. Várias personalidades da direita democrática e liberal, Ciro Nogueira, Kassab, Ratinho Júnior, Tarcísio, já manifestaram publicamente seu apoio a Antônio José Seguro no segundo turno das presidenciais. Estão com isso a prestar um inestimável serviço à nossa democracia constitucional. Sempre discordei da forma como alguma esquerda tratou nos últimos anos os partidos democráticos do espaço político da direita. Isso torna mais admirável o gesto de compromisso com a democracia, agora exibido por numerosas personalidades dessa mesma direita. Sabem que há momentos em que a neutralidade constitui uma indesculpável forma de colaboração com os inimigos da democracia. Seria melhor a esquerda e os liberais pararem com a intimidação do povo. É antidemocrático dizer que quem não está com Seguro é fascista. Aqui foi a única crítica que eu vi, né, no consórcio português,
Falou, cara, os liberais se uniram aí, né, com a esquerda e falaram, se você não apoia a esquerda, você é fascista. É a mesma coisa, gente, que acontece no Brasil. É a mesma coisa que acontece no Brasil, bicho. Carlos Guimarães Pinto, Cristina Rodrigues e Miguel Morgado analisam os resultados e consequências as consequências políticas das eleições presidenciais no Linhas Diretas em podcast. Aí veja. Olha quem gostou da vitória dos socialistas. Ursula von der Leyen, a globalista que comanda a União Europeia. Para bem seguro pela eleição com o presidente da República. Os cidadãos portugueses fizeram ouvir a sua voz perante a devastação causada pelas tempestades, demonstraram a notável resiliência democrática. A voz de Portugal na defesa dos nossos valores europeus comuns permanece forte. Tradução. A vassalagem e o alinhamento à agenda globalista da União Europeia permanecerão de pé. Não chegou à presidência a direita soberanista do André Ventura do Partido Chega, o aliado de Eduardo Bolsonaro. Sabe quem também gostou e já parabenizou a eleição do seguro? O Lula. O Lula! Lula! Ave Maria! E o Lula disse que foi a vitória da democracia. Mas eu falei que isso aqui ia ajudar a entender um pouco mais sobre o Flávio. Olha isso aqui. Esse é o perfil oficial do Partido Português Iniciativa Liberal. O Partido Português Iniciativa Liberal diz que o André Ventura é socialista. Vem cá, bicho. Parece até perto do português, né? Não vote no André Ventura que é socialista. Vote no socialista. Vamos votar no socialista, amigo do Lula, para derrotar o socialista de direita André Ventura. Aí os liberais colocam, né? André Ventura acaba de se colocar no espaço não socialista, um disparate completo, porque o Ventura é um socialista. Há muitas razões mais graves para nunca votar em Ventura, mas na política econômica, os fatos demonstram que ele é um socialista. Não é um socialista democrático, é um é por isso. É porque o Seguro é um socialista democrático que respeita Alexandre de Moraes. O André Ventura não. Não respeita. Ele é um socialista revolucionário do estilo caudilho sul-americano. Ave Maria! O Portugal tá usando os exemplos da América do Sul para criticar. A gente realmente é colônia mesmo, viu? Chamou de colônia. Eu não deixava. Falou, é um colono. Aí, gente, só quero te mostrar os primeiros itens, porque ele é um socialista. E aí você vai entender porque eu fiz questão de dar destaque a esses dois pontos que o Flávio falou na entrevista. Item 1. O que André Ventura defende? Salário mínimo nos 1.150 euros. O André Ventura acha que o salário mínimo tá pouco, velho. Tem que aumentar. Esse desgraçado, né? Populista. Obviamente ele é comunista, né? Porque o salário mínimo deveria ser mínimo, né? Eu acho que ele tá colocando um valor. E eu tenho algumas pessoas que moram em Portugal que assim, o custo de vida aumentou muito, né? Acho que ele tá pensando nisso, cara. As pessoas deveriam ganhar uma quantia pra conseguir se sustentar, né? Não vou votar. O liberal... O que é que os liberais querem no Brasil? Desindexação do salário mínimo, né? Dos benefícios. Ou seja, o salário mínimo pode aumentar, a tua aposentadoria não sobe, o BPC não sobe e outras coisas também não sobem que são atreladas ao salário mínimo. É o mesmo padrão. Liberal odeia pobre em qualquer lugar do mundo, porque pobre é gasto e liberal quer superávit. Aí o segundo ponto, pensões com valor mínimo igual ao salário mínimo. Aí diz a bancarrota imediata do país falência. Como assim? O aposentado vai ganhar no mínimo o salário mínimo? Não, aqui não, irmão. O aposentado tem que se lascar. Liberais. 3. Taxar lucros excessivos dos... não, mexeu nos bancos. É muito comunista. Se Rodrigo Constantino vê isso daqui, ele vai ficar maluco. Não toque nos bancos. Né? Ave Maria. André se inspirou no Trump, né? Se inspirou no Trump. Aí, gente, mexer em banco. Olha, e o 4. Taxar lucros das gasolineiras em 40%, né? Questão dos combustíveis. E tem outra ali, a TAP nacionalizada. A TAP é aquela empresa de aviação. Ele quer nacionalizar a empresa.
O Flávio Bolsonaro até falou sobre isso também, né? Porque o Arthur pergunta sobre a Petrobras aumentar o seu escopo e agora também começar a explorar terras raras. E o Flávio fala, cara, depende da empresa aí pública, a gente pode vender, mas também a empresa pode aumentar o escopo, recomprar algumas ações. O Flávio Bolsonaro também é um socialista. Por isso que o Flávio falou, eu tenho uma visão assim meio diferente, né? Ficou até com medo de receber pedrada do Constantino. Aí eu cliquei no perfil. Rapaz, eu nunca me senti tão certo na vida, viu? Gente, esse é o perfil oficial do Partido Liberal Português. Olha a imagem de capa. Acelerar Portugal. Acelera. O acelera nunca fez tanto sentido. Ó, acelera. Liberal, bicho. Liberal. É o problema. Não importa onde quer que seja. É o problema. Não importa onde. Eles são um problema. Aí eu pedi pro Grok lá no Twitter, né? Me ajudar, só trazer explicação, né? Por que os liberais odeiam o André Ventura? E me dá até um pouco da explicação do que tá ali. Por que os liberais portugueses atacam o conservador André Ventura e o acusam de ser um socialista? Aí o Grok diz, né? Os liberais portugueses, especialmente ligados à iniciativa liberal, criticam o André Ventura, líder do Chega, por considerarem que suas políticas econômicas têm traços intervencionistas e estatistas. Ah, meu Deus. O que eles equiparam ao socialismo. Apesar de Ventura se posicionar como conservador e antissocialista, os liberais apontam incoerências em suas propostas e votos, vendo-o como um populista que preserva e reforça o Estado social em vez de promover reformas liberais como redução de gasto público, privatizações e cortes de subsídios. Aí tá, os principais motivos das críticas. Oposição à privatização. O Ventura não é vamos privatizar tudo. E defesa de empresas estatais. Ah, meu Deus. Ventura votou contra a privatização da TAP. Junto à esquerda. Não pode. Então você vê, o cara é tido como extremista e o cara votou numa posição que a esquerda também votou. Você fica assim, mas como assim? Ele é que é o extremista? Não, nesse caso ele não é extremista, né? Ele é um revolucionário e copia os caudilhos sul-americanos. Promessas econômicas intervencionistas, né? Ele defende aumento significativo no salário mínimo. Aumentar para 1.150 até 2029. Aí fala preservação do Estado social. Em vez de atacar o que os liberais consideram a raiz do problema, a imigração descontrolada, a Ventura quer reforçá-lo, né? O Estado social. Blindando contra reformas, isso é visto como uma mutação do socialismo na ruptura. Não é bem assim, não. O Ventura é contra a imigração descontrolada. Não tem nem o que falar, né? Isso aqui é pura narrativa que o pessoal está fazendo. Inclusive, o Chega é atacado em Portugal como se fosse um partido que não gosta de imigrante. Depois das questões indiretas, nem confrontos públicos, né? Ventura e o Rui Rocha, líder da iniciativa liberal. Rocha chamou Ventura de socialista, inventou aquele papo. Essas críticas surgem do contraste ideológico. Enquanto a IL defende Estado mínimo, livre mercado e redução de intervenções, o Chega mistura conservadorismo social com populismo econômico. E para eles, cheira socialismo quando conveniente. Ventura, por sua vez, rebate atacando os liberais por apoiarem candidatos socialistas em certos contextos, como na campanha presidencial. No fundo, é uma disputa pelo espaço à direita em Portugal, onde os liberais tentam se diferenciar do populismo do Chega. Aí eu pergunto, o Ventura não seria apenas mais um conservador que sabe que o discurso liberal do Estado mínimo é uma furada que termina sempre com a população pagando o pato e o país perdendo a sua soberania nacional? Essa é uma perspectiva interessante como um debate sobre o conservadorismo moderno, especialmente em contextos europeus como o de Portugal, onde há uma tensão entre ideias liberais econômicas, como Estado mínimo, livre mercado total, e preocupações conservadoras com soberania nacional, identidade cultural, proteção social para os cidadãos. Aí fala assim, as posições de Ventura e do Chega, um conservadorismo com toques protecionistas, tipo que o Trump vem adotando. André Ventura, líder do Chega, se posiciona como um conservador nacionalista e critica tanto o socialismo, associado a intervenções excessivas do Estado, como as atribuídas aos governos PS e PSD, quanto ao liberalismo econômico puro, que ele vê como uma ameaça à soberania e aos interesses dos portugueses comuns, do povão. No programa eleitoral do Chega para 2025, o partido promove um Estado mínimo como regulador e facilitador. O Flávio Bolsonaro está falando isso? O Estado tem que facilitar, tem que regular para facilitar. Mas com intervenções estratégicas em áreas como reindustrialização,
energia e imigração para evitar dependências externas e proteger a nação. Flávio Bolsonaro falou ou não falou de reindustrialização? Flávio Bolsonaro falou ou não falou que um dos pilares até para o país andar para frente e reindustrializar é energia barata? E no Brasil, como vem sendo a posição dos liberais frente a Flávio Bolsonaro? Se assemelha ao que está acontecendo em Portugal? Não é fácil de enxergar as similaridades? André Ventura chega. Críticas ao liberalismo econômico. O Chega rejeita o que chama de globalização descontrolada do liberalismo, argumentando que ela leva à imigração sem critérios, multiculturalismo forçado e subordinação a entidades supranacionais como a União Europeia, erodindo a soberania nacional. Por isso que a Ursula von der Leyen ficou felizinha, né? O cara que é crítico da União Europeia não venceu. Em vez de mercado livre e restrito, defende proteções como tarifas antidumping. Antidumping é quando o preço do teu produto é de custo, sei lá, é R$1. E aí tu tá vendendo a 90 centavos. Pra quê? Porque tu tem caixa, tu tá vendendo a 90, porque o teu concorrente não tem como competir contigo. Então tu vende mais barato, pra quebrar o cara. E depois, quando tu dominar o mercado todo, tu aumenta os preços. Quem adora fazer isso é a China. O Ventura fala, a gente tem que botar umas tarifas aqui anti-dumping, preferências por produtos nacionais em contratos públicos. Esse item aí, eu não sei como ficou, mas estava em discussão no acordo do Mercosul-União Europeia para abrir espaço para produtos internacionais em licitações nacionais. Esse é o Lula. E reindustrialização para reduzir importações. Carvão, petróleo, gás. Visando autossuficiência em setores estratégicos como energia, incluindo a nuclear. Que o Flávio também falou sobre isso, né? Estado mínimo com limites. Ele propõe redução drástica de impostos, tipo Flávio Bolsonaro com tesouraço. IRS com apenas 2 taxas, corte no IVA para bens essenciais, isenções para famílias e jovens, enfim. Desburocratização e combate à corrupção para desbloquear a economia. No entanto, não é um Estado mínimo puro, como defendem liberais clássicos. Aumentos no salário mínimo, subsídios condicionados para a natalidade, habitação em áreas despovoadas e parcerias público-privadas em infraestrutura, sem privatizações radicais. Isso reflete uma visão que o Estado totalmente mínimo deixaria a população pagando o pato em crises como desemprego ou dependência de importações. Foco em soberania e população nacional. Ventura enfatiza priorizar os portugueses. O Flávio Bolsonaro, em entrevista, foi bem claro. A gente tem que começar a tomar decisões que são mais para o Brasil. Não é o que é melhor para a França, para a fulano, é para o Brasil. Com cotas anuais de imigração baseadas em necessidades econômicas e integração cultural obrigatória. Critica o liberalismo por ignorar interesses nacionais em favor de elites globais, o que, segundo ele, leva a empobrecimento e imigração forçada de jovens. Essa abordagem, além com que alguns chamam de nova direita ou civilizacionista, conservadora nos costumes, protecionista na economia e patriótica, desconfiando de transferências de poder para instituições internacionais. Gostei disso. Sou conservador nos costumes, patriota na economia. O que é ser patriota na economia? Eu quero colocar a economia nacional em primeiro lugar. Vou usar isso aí agora. Conservador nos costumes, patriota na economia. Em resumo, Ventura não é apenas mais um conservador no sentido tradicional. Ele incorpora elementos populistas e nacionalistas que veem o liberalismo como uma furada, porque, na visão deles, ele beneficia multinacionais e elites globais às custas da coesão nacional e da proteção aos cidadãos comuns. Mas críticos, como os liberais, argumentam que isso é incoerente, misturando retórica anti-Estado com propostas intervencionistas que preservam dependências estatais. É porque você tem que tirar o Estado em algumas áreas. Você pode ser contra o Estado em algumas áreas e a favor em outras, né? O Estado tem os seus papéis, cada um em seu quadrado. Cada um em seu quadrado. Tá? Isso só prova que o André Ventura era o cara de centro, assim como o Flávio Bolsonaro. Não é um extremista como o Lula, nem um entreguista descarado como a turma do Centrão. É incrível, bicho. Como as coisas se repetem, não importa o país. E, já que eu usei aqui, né, a inteligência artificial do Twitter, que é o Grok, só para falar sobre isso, uma coisa rápida. Eu já falei desse canal, volto a falar. Gente, esse canal, na hora que eu vejo esse cara, eu já sei. Esse cara aqui, ele não existe, pessoal. É inteligência artificial. As pessoas da direita seguem assistindo vídeos fake. Centenas de milhares de visualizações. Se algum de vocês assistiu até o fim o vídeo do Maduro,
da delação do Maduro e acreditar... Rapaz, eu vou ficar triste com vocês, viu? De coração. A consciência de algum deve ter pesado. Espero que não tenha pesado. Tinha mais de 1 milhão de views. As pessoas não querem se informar. As pessoas querem lavar a alma. Querem procurar informações que aquecem o coração. Mas graças a Deus, existem pessoas como a Dona Arlita que me fazem ter fé na humanidade. Era assim, 12 governadores pedem intervenção federal no Supremo. Mentira, isso nunca aconteceu. E a Dona Arlita fala, ó, esse canal presta um desserviço ao relatar notícias fictícias, eu diria mentiras. Na maior cara de pau e com a de seriedade, ele desinforma e abusa da ingenuidade e ignorância de quem assiste e não checa a veracidade dos assuntos. Não deem like, não merecem. E esse canal, pelo menos nisso que ele... Ó, você vai lá na descrição do canal e ele afirma, ó, este canal é um projeto de entretenimento e ficção. As histórias e reportagens aqui apresentadas não são verdadeiras. Mas o povo vai lá e assiste. E depois ainda querem rir dos petistas. Aí depois, quando o Rogério Correia faz aquela foto fake de Bolsonaro com Daniel Vorcaro, aí acha ruim. E tem gente na direita assim, essa porcaria. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Não deu nem pra falar do Banco Master. Mas acho que ela relevante. O que eu queria falar mesmo do Flávio. Mais um ponto aí, né? Porque o pessoal deve ter assistido a entrevista. Quem não assistiu ainda, assista. Quem já assistiu, acho que viu que fugimos daquelas perguntas meia boca padrão que se perguntam o tempo todo, né? Enfim. E é isso, né? Vamos ver. 2026 começou. Com certeza essa semana vai falar do Banco Master, né? Acho que de amanhã não tem como a gente fugir disso. Muita coisa rolando, muitos avisos aí passando para os ministros do Supremo que... Deixa eu mostrar um aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, ó. Essa aqui, ó. Alguns ministros do Supremo já foram alertados que o correr das investigações do caso Master vai respingar com força na corte. Que assim seja. Que Deus abençoe Daniel Vorcaro. Vejam o que aconteceu em Portugal. Tanto no primeiro turno quanto no segundo. Olha o que está acontecendo no Brasil. E por isso que é tão importante que desde já todas as pessoas que realmente querem ver o socialista Lula da Silva ser derrotado, entrem em campo. Vão querer pagar para ver? Não estão vendo o que aconteceu já em outro país? É crucial que todos os envolvidos, porque assim, todos envolvidos mesmo, do povo ao deputado, entrem de cabeça, bicho, na eleição do Flávio. Vamos parar de conversa mole, viu? De corpo mole. Vou mandar os vídeos que eu dei play aqui lá no Telegram. Se gosta do meu trabalho, que já dá um pouco mais, pode estar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br. Eu vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!